Vamos lá, galera. Então, seguindo a nossa dinâmica aqui, vamos para as próximas questões dos direitos individuais. Vamos lá. Olha a questão de número 4, o que é que diz para a gente? Ela fala o seguinte: crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e fiança. Tá aqui o gabarito, ó. E, como eu te falei, isso aqui é letra da lei, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A lei, artigo 5º, inciso 43, tá? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, terrorismo, os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, está muito claro que é inafiançável e que não se aplica o instrumento da graça e muito menos o instrumento da anistia. Por isso que o nosso gabarito está aí, ó, letra A. Né? Não aplica a anistia, a graça e também não aplica a fiança. Perfeito? Letra B. Anistia, fiança, liberdade provisória está errado. Graça, fiança, progressão aqui de regime, ó, está errado. Anistia, graça, liberdade provisória aqui fica errado. E aqui na letra E, liberdade provisória e progressão de regime fica errado. Beleza? Bom, outras considerações. Cuidado com esses três incisos aqui, gente, ó. O 42 fala que racismo, ele é inafiançável e, ao mesmo tempo, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Aqui embaixo fala que é também inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis, militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Cuidado, então. Esses crimes aqui, ó, tortura, tráfico de drogas, né, terrorismo e crime hediondo, eles são inafiançáveis, mas prescrevem. Tá vendo? Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, porém, eles prescrevem. Os crimes que a Constituição define, que são, ao mesmo tempo, inafiançáveis e imprescritíveis, é racismo e ação de grupos armados. Em prova cai direto essa questão, que tortura, tráfico de drogas são inafiançáveis e imprescritíveis. Imprescritíveis, deixa o item errado. Eles prescrevem. Ele não se aplica ao instrumento da graça ou da anistia. Então, toma cuidado com esse dispositivo aí da Constituição. Bora fazer aqui, então, algumas considerações. Quais são os crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis? Na Constituição fala de racismo e ação de grupos armados contra o Estado de Direito. Sobre o racismo, gente, ó, o Supremo tem um julgado importantíssimo aqui, ó. O Supremo julgou que homofobia, transfobia e a injúria racial são equiparados ao racismo. Cuidado com esse julgado, que ele é importante. Então, quem comete aí o crime de homofobia, transfobia e injúria racial vai ter a mesma punição do crime de racismo. É um crime inafiançável, é um crime imprescritível e também sujeito à pena de reclusão.
Esse julgado tem caído muito em prova, tá? Racismo, gente, é você impedir que uma pessoa tenha acesso a um direito por causa de cor de pele, de etnia, procedência nacional, perfeito? E agora também homofobia, transfobia e também por injúria racial, que foram equiparados ao crime de racismo, perfeito? Tá? E a ação de grupos armados contra o Estado de Direito também são inafiançáveis e imprescritíveis. Então, cuidado com isso em prova. Agora, nós temos o TTT, né? Tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. Ó, esses aqui são inafiançáveis. Não admite o pagamento de fiança para responder em liberdade, né? Beleza? Porém, prescreve. Cuidado com isso em prova, tá? Porém, prescreve. Há prazo para apurar esses delitos. Agora, o texto deixou claro que não aplica nesses delitos a graça e a anistia, né? Não aplica o instrumento da graça, que é o perdão pelo presidente, e a anistia, que é a extinção do crime pelo Congresso Nacional, perfeito? A diferença de graça e anistia é essa aqui, ó. Botar aqui, ó. Competência. E a forma. Vou botar aqui embaixo para ficar melhor. Vou colocar assim, ó. Vamos lá então. Ó, botar assim. Instrumento da graça. Quem concede? Presidente da República através de um decreto. Aí ele extingue a punibilidade. A anistia. Quem concede? Congresso Nacional, por lei, por projeto de lei. Aí o que era crime deixa de ser crime, tá? Então cuidado com esses dois instrumentos aí, muito cobrado em prova, a leitura do artigo 5º, inciso 42, 43 e 44. Na questão 5, fala assim: sobre direitos e garantias fundamentais estabelecido na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros, serão equivalentes a uma emenda constitucional. Correto. Isso aqui é a literalidade do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Esses tratados internacionais de direitos humanos, agora, são aprovados por 3/5 em cada casa e passa a ter um status de uma emenda constitucional. Letra B. Mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 6 meses. Não, a Constituição diz que há pelo menos 1 ano. Artigo 5º, lá no inciso 70 da Constituição. Beleza? Então tá errado. Qualquer associação é parte legítima para propor a ação popular. Não. A ação popular, gente, só quem pode propor é o cidadão, que é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, que é a leitura do artigo 5º, inciso 73. Tá? Cidadão. Tá errado? São gratuitas ações de mandado de segurança e habeas data, na forma da lei, atos necessários ao exercício da cidadania. Errado. A gratuidade é de habeas corpus
e habeas data. Mandado de segurança aqui, ó, tem custas processuais. Está errado. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente? Não. A Constituição diz que é privilégio, ó, temporário. Perfeito? Para sua utilização, bem como proteção a criações industriais. Tudo letrinha da lei. Beleza? Tudo o famoso o copiou, colou da Constituição Federal. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui essa parte do invento industrial para a gente fazer. Depois eu faço uma observaçãozinha sobre os remédios constitucionais. Perfeito? Olha aqui, ó, artigo 5º, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais, ó, privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, propriedade das marcas, nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Em relação aos remédios constitucionais, que cobrou aí, né? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, nós temos então a seguinte informação para trabalhar com vocês. Deixa eu montar aqui um esqueminha para a gente então fazer uma revisão na parte dos remédios constitucionais. Perfeito? Deixa eu só pegar aqui de novo o slide em branco para a gente trabalhar aqui com vocês. Bom, então o gabarito aqui da nossa questão, de fato, foi a letra A. Mas vamos lá. Sobre os remédios constitucionais, que são aqueles que asseguram direitos, nós temos o objeto da ação, para que serve. Nós temos o sujeito ativo, que é quem pode propor ação. Nós temos o sujeito passivo, que é contra quem se movimenta a ação. Nós temos, se precisa constituir advogado, e nós temos a premissa da gratuidade. Se é gratuito ou não. Bora ver aqui então. Gratuidade. Aí nós temos aqui os remédios, ó. Habeas corpus. Nós temos mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo. Nós temos a ação de mandado de injunção, a ação de habeas data e a ação popular. São esses os remédios que asseguram direitos declarados na Constituição. O objeto do habeas corpus, gente, nada mais é do que a leitura do artigo 5º, inciso 68. Para que serve habeas corpus? Para assegurar o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Então, se o cara foi preso ilegalmente, ele vai conseguir anular a prisão com habeas corpus. Então, mexeu no direito de ir e vir, de locomoção, ele entra com habeas corpus. Sujeito ativo. Quem é que pode propor esta ação? Pode ser pessoa física, mas também pode ser, ó, pessoa jurídica. Mas cuidado, o Supremo diz que pessoa jurídica pode entrar com habeas corpus se for em benefício de uma pessoa física, de PF, tá? Não pode a pessoa jurídica entrar com habeas corpus para beneficiar ela mesma, porque não há que se falar em liberdade de locomoção para a pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica pode entrar com habeas corpus para beneficiar a pessoa física, mas não pode beneficiar ela mesma. Sujeito passivo. Sujeito passivo. Passivo é contra quem cabe esta ação. Cabe contra ato de uma autoridade, mas também cabe contra ato de um particular. Perfeito? O cara que não é autoridade, se ele prender alguém, também é possível contra ele habeas corpus. Mas um particular, Blanco, pode prender alguém? Pode. O que diz a legislação? Qualquer um do povo pode.
e a autoridade policial deve prender quem esteja em flagrante delito. Então, se você, por ser um do povo, prendeu alguém que estava em flagrante delito, é contra você que caberá o habeas corpus. Tudo bem? Advogado, precisa constituir advogado para habeas corpus? Não. Não precisa. Tem gratuidade? Sim. É uma peça gratuita. Beleza? Para que serve o mandado de segurança? Tanto o individual quanto o coletivo. Artigo 5º, inciso 69. Aqui também, gente, é a mesma redação. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição vai falar do objeto. A gente vai ver na leitura do texto que serve para proteger direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. Esse é o objeto do mandado de segurança. Ó, dá uma olhada aqui no texto. Ó. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. O mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, tem o mesmo objeto. O que muda entre eles, gente, é só o sujeito ativo, tá? Que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Mas o objeto é o mesmo. Proteger direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou habeas data. Agora, olha aqui a diferença. No mandado de segurança individual, pode tanto ser pessoa física ou pessoa jurídica, que pode ter um direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus ou habeas data. Já o coletivo, quem é que pode propor? Partido político. Aí esse partido político tem que ter representação no Congresso, ou seja, ele tem que ter eleito deputado ou um senador. Pode ser sindicato. Pode ser entidade de classe ou pode ser uma associação. Só que a associação, o texto da Constituição diz que ela tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento. Dá uma olhada nisso aqui. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, esse pré-requisito de 1 ano é somente para a associação, tá, gente? Sindicato, entidade de classe pode entrar com menos de 1 ano. Agora, a associação, só depois de 1 ano que ela pode entrar com a estação coletiva. Beleza? Contra quem cabe o mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo? Aqui é a resposta, ó. Cabe contra ilegalidade ou abuso de poder de uma autoridade pública ou também de um agente de pessoa jurídica que esteja no exercício das atribuições do poder público. Tá vendo? É contra essa galera aqui que se movimenta tanto o individual quanto o coletivo. Então essa observação aqui serve para os dois. Cabe contra ato de autoridade ou agente de PJ, de pessoa jurídica, no exercício das atribuições do poder público. Tá vendo? Serve tanto para o individual quanto para o coletivo. Agora, precisa constituir advogado? Sim. Nos dois, tem que ter advogado. Tem gratuidade? Não. Tem custas processuais. Beleza? Mandado de injunção. Para que serve? É a leitura do artigo 5º, inciso 71. Para viabilizar um direito constitucional,
que está sendo inviabilizado por omissão de lei. Dá uma olhada aqui, ó. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. As normas de eficácia limitada, lembra disso aí nas aulas anteriores? Tá? Se você tem um direito escrito na Constituição e a Constituição diz que esse direito precisa ser regulamentado por uma lei e o Congresso não faz a lei, inviabilizando que você goze do direito constitucional, aí entra com o mandado de injunção. Esse mandado de injunção, o judiciário vai examinar que houve uma omissão do Poder Legislativo, que não fabricou a lei, e por causa disso, a ausência dessa lei está impedindo que você goze do direito constitucional. O judiciário, então, vai notificar o Poder Legislativo para que ele possa fabricar a lei, e se o Legislativo, porventura, não produzir a lei, o judiciário vai criar uma regra para que você possa gozar do direito enquanto o Legislativo produz a lei. É para isso que serve o mandado de injunção, beleza? Então tá aí. Quem pode entrar com este remédio constitucional? Aqui tanto faz, ser pessoa física ou pessoa jurídica. Contra quem? Sujeito passivo. Contra aquele que tem a missão de fazer a lei. Quem é que tem a missão de fazer a lei, gente? Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Câmara Municipal ou de Vereadores. São os órgãos do Poder Legislativo. Mas também pode ser algumas autoridades que têm competência reservada para propor lei. Existem algumas leis que só podem ser propostas pelo presidente da República. Então, se o presidente não propõe a lei, a omissão não é do Congresso, é do presidente. Então, nesse caso, o mandado de injunção é contra a omissão do presidente. Então, pode ser tanto os órgãos do Poder Legislativo ou as autoridades que tenham competência para dar início ao processo legislativo. Precisa constituir advogado? Sim. Tem gratuidade aqui? Não. Beleza? Ó, habeas data, o objeto dele é a leitura do artigo 5º, inciso 72. Bora ver lá? Para que serve? Olha aí, ó. Conceder-se-á habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais de caráter público, e para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo, por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, se você tem uma informação retida na administração pública, quer ter acesso a ela, você provoca a via administrativa para ter acesso à informação pessoal e o órgão te nega, aí você vai para o judiciário com habeas data. Se você tem uma informação no órgão, na autarquia, retida nela, que você quer corrigir, retificar, e pela via administrativa o órgão te nega, né, essa retificação, você vai para o judiciário com habeas data, para poder então regularizar a situação. Agora, cuidado, eu só posso entrar com habeas data no judiciário, gente, se eu tenho a negativa da informação pela via administrativa. Eu não posso ir direto para o judiciário com habeas data sem antes negociar a informação pela via administrativa, tá? Primeiro tem que configurar a ilegalidade da administração pública. Fechado? Essa é a dinâmica. Bom, quem pode entrar com esta ação pode ser pessoa física, pode ser também pessoa jurídica. Contra quem cabe habeas data? Contra a administração pública, não é isso? Contra os órgãos, né? Contra as autarquias, contra as fundações públicas, contra a empresa pública, contra a sociedade de economia mista, contra a estrutura da administração pública que te nega a informação. E também, gente, cabe contra uma pessoa jurídica do setor privado, que não pertence à administração, mas com uma condição, desde que essa pessoa jurídica gerencie dados públicos. Um exemplo clássico é o Serasa, SPC. Essa estrutura não pertence à administração pública do Estado.
é do setor privado, mas gerencia dados. Então, contra ela também cabe habeas data, tá? Em regra, contra a estrutura da administração pública. Mas também cabe contra a pessoa jurídica do setor privado que gerencia dados públicos. Precisa constituir advogado? Sim. Tem gratuidade? Sim. Habeas corpus e habeas datas tem gratuidade, tá? Não tem custas processuais. Agora, e a ação popular? É o artigo 5º, inciso 73. Para que serve? Olha isso aqui. Qualquer cidadão, ó, e cidadão é aquele que está em pleno gozo dos direitos políticos. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, que são os honorários advocatícios. Então, para proteger meio ambiente, o objeto é moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural que se protege. Quem é que pode propor esta ação? É somente aquele que é cidadão. E cidadão é aquele que está em pleno gozo dos direitos políticos, não é assim? Tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Contra quem? Cabe, pode ser ato de uma autoridade, deixa eu corrigir aqui, pode ser ato de uma autoridade pública que cometa um ato lesivo à moralidade administrativa, mas também pode ser de um particular que cometa um ato lesivo ao meio ambiente. Pode ser ato de autoridade, pode ser também ato de um particular. Esse particular pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Né? Vale do Rio Doce, né? Estourou lá a barragem, arrebentou com o meio ambiente. Choveu ação popular contra elas. Tudo bem? Advogado, precisa constituir? Precisa. Tem que ter advogado. E gratuidade? Depende. O autor da ação, ele pode ter atuado de boa fé ou de má fé. Esse gabarito vai variar. Dá uma olhada aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó, ficando o autor da ação salvo comprovada má fé, tá vendo? Isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então ele vai estar isento se ele atuou de boa fé. Mas se o juiz entender que o autor, que o cidadão que propôs a ação atuou de má fé, aí ele vai ter que pagar as custas do processo e o ônus da sucumbência, que são os honorários advocatícios. Então aqui o gabarito vai variar. Se ele atuou de boa fé, sim, tem gratuidade. Se ele atuou de má fé, não tem gratuidade. Tem custas processuais. Então, gente, tá aí, ó, um resumo aí dos remédios constitucionais, sempre cai em prova. Beleza? Então bora para cima. Questão 6 diz: assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Letra A. Na hipótese de o cidadão não ser atendido no exercício do direito de petição, o remédio constitucional cabível é habeas data. Petição é para você solicitar informações pela via administrativa. Se for negado isso para você, gente, ofendeu um direito que é líquido e certo. O correto aqui não é habeas data, não. É mandado de segurança. Inclusive, isso aqui é uma decisão do STF. Porque o que está sendo negado para você aqui é o acesso à petição, que é um direito líquido e certo. Então, a gente vai ter que marcar errado aqui, na letra A. Uma modalidade de desapropriação, sanção, com pagamentos em títulos da dívida pública, é a expropriação de propriedade na qual foram localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Não. A expropriação, ela é sem indenização, gente. Tá errado. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou lá no artigo 243 e ele fala assim pra gente, ó: as propriedades rurais, urbanas, de qualquer região do país,
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas e exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária, programa de habitação popular, olha agora, ó, sem qualquer indenização. Então não há que se falar em indenização na expropriação para quem cultiva drogas na sua propriedade. Então, leitura do artigo 243, deixa eu ir errado. A gravação clandestina telefônica, feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, sem ordem judicial, é considerada ilícita pelo Supremo? Ilícita não. É prova lícita. Olha só, está errado. Se você liga para mim e eu começo a gravar toda a conversa, então isso é prova legal, não precisa de ordem judicial. Agora, se você liga para mim e a polícia está interceptando a nossa conversa, aí precisa de ordem judicial, porque a prova seria ilícita sem ordem judicial, que aí é a quebra da comunicação, o grampo telefônico, tá? Mas toda vez que a gravação é feita por um dos interlocutores, você está conversando comigo e eu estou gravando tudo, é tudo prova legal. No máximo vai passar por uma perícia para ver se não houve uma edição, mas em tese é prova lícita. Agora, se você liga para mim e a polícia está interceptando a nossa fala, ela precisa ter ordem judicial, beleza? D. As denominadas biografias não autorizadas foram consideradas pelo Supremo violadoras do direito à intimidade e privacidade por não contarem com expresso consentimento da pessoa. Errado. O Supremo disse que escrever biografia, ó, independe do consentimento prévio. Do consentimento do biografado. Então, se eu vou escrever sobre a vida de Roberto Carlos, eu não preciso de uma autorização expressa dele para isso. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 9, diz que essa atividade independe de censura ou licença. Olha para isso. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Com base, então, na leitura do inciso 9, o Supremo disse que exigir autorização prévia para eu escrever sobre tua vida era uma forma de obter licença para divulgar informação, o que ofende o inciso 9. Outro julgado importante sobre o tema que o Supremo teve foi a Ordem dos Músicos, o conselho que fiscaliza essa profissão. A Ordem dos Músicos, gente, disse que para você exercer a atividade de músico precisava ter registro no conselho. O Supremo disse, opa, não, porque a expressão da atividade artística independe de licença. Então, exigir que você tenha registro na Ordem dos Músicos para poder tocar um violão no boteco era uma forma de obter licença para divulgação de arte. Isso ofende o inciso 9 do artigo 5º. Outro julgado. O Supremo disse que a carreira de jornalista não precisa de nível superior, porque para divulgar a informação independe de licença. Exigir nível superior para atuar como jornalista seria uma forma de obter licença para divulgar a informação. E aí o Supremo, então, tomou essas decisões. Então, cuidado, ó. Não exige autorização prévia para escrever biografia, não exige nível superior para a carreira de jornalística e é inconstitucional a Ordem dos Músicos exigir registro na entidade de classe para você, então, divulgar a tua arte. Beleza? E letra E. Conforme o entendimento do Supremo, sigilo de informação necessária para a preservação da intimidade é relativizado, quando envolver interesse da sociedade de se conhecer o destino de recursos públicos. Correto. Quando envolve recursos públicos, gente, requer o princípio da publicidade e não do sigilo. Então, olha só o que o Supremo julgou, que isso aqui é decisão do Supremo, letra E, gabarito. Quando a gente pega, vamos por parte aqui, o inciso 12, olha só o que ele diz aqui, ó. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados,
das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que é o telefônico, pode violar por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução de um processo penal. Vamos lá. Do jeito que está escrito aqui, só o último caso é que poderia ser violado por ordem judicial, que seria o sigilo que a gente telefone. Mas não tem direito absoluto, lembra? É relativo. Então a gente vai ver que é possível violação de correspondência, é possível de violação do sigilo de dados. Vem comigo aqui. Como que... Vou botar assim, ó. Possibilidade de violação. Correspondência. Quando que pode violar a correspondência? Pode violar durante a vigência do estado de defesa, pela leitura do artigo 136, durante a vigência, do estado de sítio, pela leitura do artigo 139, dá um confere aqui comigo, artigo 136 da Constituição. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Aqui diz que o decreto pode, estabelecer medidas que são coercitivas. Por exemplo, restrições de direito de reunião, olha ele aqui, sigilo de correspondência. Tá vendo aí, sigilo de correspondência pode sofrer restrição durante a vigência do estado de defesa. É o que diz o artigo 136. Quando a gente vai lá no artigo 139 agora, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Aí ele bota aqui, restrições, no 3, relativa à inviolabilidade de correspondência. Então, o inciso 3º também permite a violação da correspondência. Perfeito? Aonde mais, Blanco, caberia aí, aonde mais caberia a violação do estado da correspondência? Sistema penitenciário. Tudo que entra no presídio passa por vistoria. Beleza? Sigilo de dados. Dados fiscais, dados bancários. Pode ser violado. Ministério Público por requisição ao juiz, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, pode ter acesso direto, e a Receita. Você entrega a declaração de imposto de renda, a Receita, então, vai ter acesso direto à tua movimentação bancária, os teus dados bancários. Então, CPI e Receita pode ter acesso direto. Aí tem aquele julgado que é a questão. O Supremo julgou que, quando na investigação envolver recursos públicos, cai direto em prova esse julgado, hein, gente? Recursos públicos, o MP, Ministério Público, pode ter acesso direto. Não precisa de requisição ao juiz. Pode ter acesso direto. Por quê? Porque se o recurso é público, requer
o princípio da publicidade e não do sigilo. Então, se o recurso é público, o Ministério Público pode ir direto ao gerente da tua conta corrente e solicitar o acesso sem precisar de ordem judicial. Perfeito? Mas se não tem recursos públicos na investigação, aí o Ministério Público precisa requisitar o acesso ao Poder Judiciário. E aqui você tem a violação da comunicação telefônica, que é o famoso grampo. Né? O grampo é A liga para B e a polícia está interceptando isso aqui. Isso aqui, ó, tem que ter ordem judicial para fins de investigação criminal ou para instrução de um processo penal. Então, o grampo telefônico só é possível por ordem judicial, tá? Somente por ordem judicial, beleza? Por isso que a gravação clandestina, que é quando você liga para mim e eu começo a gravar, isso não precisa de ordem judicial, porque não está tendo a interceptação de um terceiro na nossa fala. Pelo menos um dos interlocutores é que está gravando. Isso é prova lícita. Agora, o grampo telefônico não, que a interceptação tem que ter ordem judicial. Beleza, galera? Então tá aí. Questão 7. Entre os direitos e deveres individuais coletivos garantidos aos brasileiros e estrangeiro residente no Brasil, segundo a Constituição vigente, está que não haverá, entre outras, penas de... Vamos lá, então. Banimento, perda de bens e penas de caráter perpétuo. Bom, o artigo 5º, inciso 47, vai falar em banimento e pena de caráter perpétuo. Perda de bens pode ter. Então nós temos que ficar aqui, ó, com 1 e 3, letra C. Bora pegar aqui, gente, ó. Artigo 5º, inciso 47. Localizando ele aqui. Olha só. Olha aqui, ó. 45. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Perfeito? Agora, olha esse outro inciso. A lei regulará a individualização da pena e adotará entre as seguintes. Tem pena de privação, restrição de liberdade, tem pena de perda de bens, tem pena de multa, prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos, tá bom? Então, por isso que o gabarito tem que ser, né, essa aqui possui, tá? Tem que ser letra C. Lembrando, gente, que a Constituição ela proíbe a pena de caráter perpétuo, mas o juiz pode aplicar uma pena centenária. O cara foi condenado a 300 anos de cadeia. Aí, para retirar o caráter perpétuo, o que a nossa lei diz agora? Que o máximo que o cara vai cumprir da pena é 40 anos, para tirar o caráter perpétuo. Então, quem for punido aí com 300, 500 anos, o máximo que ele vai cumprir será 40 anos. Cuidado, porque teve mudança, tá? Era 30, agora passou para 40. Pena máxima, 40 anos agora. Beleza? Letra C, gabarito, pelo inciso 47 do artigo 5º. 8. Com base na jurisprudência do Supremo e no texto constitucional, é correto afirmar: o rol dos direitos e garantias fundamentais é taxativo. Não. Já vimos que o rol ele é o quê? Exemplificativo, porque outros direitos podem ser acrescentados, seja por PEC, proposta de emenda à Constituição, seja por Tratado Internacional de Direitos Humanos. É isso que a gente viu lá nas características desses direitos. Então, artigo 5º, parágrafo 2º.
diz que o rol é exemplificativo. Está errado. Questão 8. Os chamados direitos fundamentais são apenas os direitos considerados de primeira geração, ou seja, os civis e os políticos. Errado. Os direitos fundamentais, gente, tem 5 espécies, tá? Os direitos fundamentais, eles estão previstos do artigo 5º ao artigo 17. O artigo 5º é direito de primeira geração que a gente viu, né? Que são os direitos civis e os políticos. Mas o artigo 6º é direitos sociais. E direitos sociais já é direito de segunda geração. Então tá errado isso aí. Perfeito? Depois eu faço a subdivisão aqui dos direitos fundamentais. O artigo 5º, que seria de primeira geração, já o artigo 6º, que são os direitos sociais, já seria de segunda geração. Letra C. Os direitos fundamentais não são considerados como taxativamente elencados no texto constitucional, ao contrário das garantias constitucionais. As garantias são os remédios constitucionais, perfeito? E aí ele está dizendo que os remédios constitucionais também têm um rol taxativo. Não, continua tendo um rol exemplificativo, porque outros direitos fundamentais podem ser acrescentados por emenda à Constituição. Então esse ao contrário aqui, está errado, porque as garantias também estão no artigo 5º. E o artigo 5º tem um rol exemplificativo. D. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Correto. A gente viu isso, né? Uma das características do artigo 5º é que ele tem aplicação imediata, ou seja, ele tem uma eficácia jurídica imediata. O direito existe. Porém, gente, apesar de ter aplicação, nem todos os incisos do artigo 5º têm aplicabilidade imediata. Depois assiste o vídeo que eu fiz lá de diferença entre aplicação e aplicabilidade na parte da eficácia das normas. Tem um vídeo só para fazer essa diferença, tá? Então, o artigo 5º, tudo que está nele existe. Tem uma eficácia jurídica. É um direito do indivíduo. Mas alguns deles, a gente vai ter que aguardar a lei regulamentar para poder estabelecer regras para a gente ter acesso total àquele direito. É essa lei quem vai desenvolver a tal da aplicabilidade. Então, o artigo 5º tem aplicação, mas nem todos os incisos do artigo 5º têm aplicabilidade imediata. E letra E. O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, deixa o item errado, porque diz que se submete. Tá? Então, a gente vai marcar errado aqui, pela leitura do artigo 5º, no parágrafo 4º. Bora conferir. Aqui na Constituição Federal, o artigo 5º, primeiro, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º cai muito em prova. Cai muito em prova a sua literalidade. Vem comigo, ó. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, e os direitos fundamentais, gente, tá? Tem aplicação, tá vendo? Imediata, apesar de nem todos terem aplicabilidade. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratado internacional em que a República seja parte. É isso que deixa o rol exemplificativo. Tratado, convenção internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a uma emenda constitucional. Cai muito em prova isso aí, fizemos questões sobre esse tema. E o 4, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado, né, adesão. Então, está aí os parágrafos que justificam a letra D como gabarito da questão. 9. A proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é um direito fundamental previsto expressamente na Constituição, e para sua concretização foi conferida à União, aos Estados e ao DF a competência para legislar concorrentemente sobre a matéria. A gente vai marcar errado, gente, porque vamos por parte. De fato, gente, eu tenho agora aqui, inclusive você tem que ficar esperto, porque é o novo inciso da Constituição, artigo 5º, inciso 79, apareceu com a emenda 115 de 2002, é o mais recente acrescentado. Por ser o mais recente, começou a ser cobrado em prova.
é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então isso agora está escrito no artigo 5º como um direito individual, proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, quem é que pode legislar sobre isso? É a União. Dá uma olhada nisso, ó, porque é uma lei de âmbito nacional. Aqui ele fala, ó, que a competência ela é privativa da União, não é isso? Legislar sobre. Aqui embaixo ele coloca pra gente, ó, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ó, inciso 30. Proteção de tratamento de dados pessoais. Então, isso aqui deixa o item errado. Quando ele diz que a competência aqui é concorrente, está errado. Pelo artigo 22, inciso 30, essa competência aqui ela é privativa da União. Letrinha da lei, gabarito errado, então, na questão 9. Para a gente fechar, questão 10. Os direitos fundamentais estão previstos no título 2 da Constituição de 88. Esses direitos buscam estabelecer forma de fazer com que cada indivíduo tenha seus direitos assegurados pelo Estado, que administra a sociedade onde esse mesmo vive, dando a ele proteção e autonomia. Os direitos fundamentais são inalienáveis, né, do contrato social feito entre o indivíduo e o Estado, uma vez que a aplicação dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro não pode ser ignorada pelo poder estatal. Sabendo disso, assinale a alternativa que representa os direitos fundamentais. Lembra que eu falei para vocês? Os direitos fundamentais é a redação do artigo 5º ao 17. Então, o que está nesse rol é a letra E. Os direitos individuais, que é a leitura do artigo 5º, né? Dos direitos sociais, que é a leitura do artigo 6º, nacionalidade, que é o artigo 12, direitos políticos, que é o artigo 14, e os partidos políticos, que é o artigo 17. Esses são os direitos, né, fundamentais que possuem 5 espécies. Direitos individuais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Está aqui, ó. Vamos pegar aqui a Constituição para conferir. Olha só. Eu tenho aqui o título 2, ó. O título 2 fala, ó, dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, tudo que está no título 2 entra como direitos fundamentais. Então, o capítulo 1 são os direitos individuais, é o artigo 5º. O capítulo 2 é o artigo 6º. Bora ele aqui, ó. Artigo 6º. Vai para o capítulo 2, ó, direitos sociais. O capítulo 3 é o artigo 12, ó, que é o direito de nacionalidade. O capítulo 4 é o artigo 14. Tá vendo? Ó? São os direitos políticos. E fecha o capítulo 5 com o artigo 17. Ó. Capítulo 5, partidos políticos. Aí você tem o ciclo dos direitos fundamentais prescritos na nossa Constituição. Letra E tem que ser o nosso gabarito. Beleza, galera? Então, moçada, ó, fica então a recomendação. Estudar direitos individuais é baixar primeiro questões e depois ir para a letra do artigo 5º. Você viu o tempo todo aqui que para resolver as questões de artigo 5º eu projeto o texto da Constituição. Perfeito? Tá? Então fique atento. A literalidade do texto constitucional são os temas principais. Aí um ou outro dispositivo é que vai ter uma gordurinha a mais, que é um informativo, uma jurisprudência, uma declaração de inconstitucionalidade. Mas 90% das questões de artigo 5º sai pela leitura do texto seco do artigo 5º. Então, eu recomendo baixar primeiro várias questões, depois você faz uma leitura do texto seco do artigo 5º, lê todos os seus incisos de forma só a leitura dinâmica e volta para fazer questões, que aí você vai conseguir localizar o inciso, comparar com a questão e dar o gabarito. Beleza? Gostou do que foi produzido aqui? Deixa o seu like, né, assim? E a gente volta com outras questões futuramente. Grande abraço do professor Ricardo Blanco. Até a próxima, se Deus quiser.